Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma ótima noite, um ótimo início de um novo dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, para a glória do nome do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos no nome santo do Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem reservado para nós, aleluia Jesus, nesta nova oportunidade a qual Ele nos dá para juntos estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Como dissemos ontem, colocamos uma vírgula, aleluia Jesus, naquele culto e damos continuidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aguardar até que os irmãos estejam conosco. Já posso ver que está conosco o nosso irmão diácono Marcos Roberto, a paz do Senhor. Nosso irmão diácono Fabiano, a paz do Senhor, glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Aleluia. Nossa irmã Diana, glória a Jesus. Todos chegando, irmãos, aleluia, glória a Deus. E é uma bênção, glória a Jesus. Vamos aguardar. Glória a Jesus, eu creio na bênção, eu creio na vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome santo do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Estamos aguardando até que os irmãos cheguem conosco e daqui a pouco nós estaremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia, recebendo também a serva do Senhor, glória a Deus, que estará conosco ministrando a santa palavra do nosso Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor. Missionária Diana, tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Graças a Deus. Glória a Deus, que prazer, que honra tê-la conosco. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém, o prazer é todo meu. Glória a Deus. Temos sido assim ricamente engrandecidos, irmãos, aleluia, com a presença dos irmãos que têm cooperado conosco nesta campanha. Glória a Jesus. E a nossa irmã Diana, glória a Jesus, é mais uma das servas do Senhor que estará conosco. Aleluia, Jesus. Neste nono dia, o nono dia da campanha. Aleluia, Jesus. E onde eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós, em nome do Senhor. Irmã Diana, eu vou te dar aqui a oportunidade para a irmã estar, glória a Deus, aleluia, Jesus, falando com os irmãos, com a igreja, fazendo assim, aleluia, a sua apresentação. Fique à vontade. Logo depois nós estaremos orando. Glória a Jesus. Eu quero, enquanto antes, estar passando para a irmã, para que a irmã fique, aleluia, bem tranquila na questão de orar e possa fazer tudo ao qual o Espírito Santo de Deus tem posto em seu coração. Amém? Amém, pastor. Quero À já vontade. agradecer a confiança do pastor, do Marcos, que é um amigo que fez aí o intercâmbio, né? Glória a Quero Deus. louvar a Deus pela vida de vocês, pela confiança com que vocês têm designado a mim. Quero dizer que sou muito grata a Deus por essa oportunidade, porque é uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio, né? Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus sempre ficará muito satisfeito quando tem a oportunidade de falar dele. Então, para mim é um privilégio muito grande estar com vocês, conhecer vocês. Quero cumprimentar os irmãos que estão entrando aí, né? Os irmãos da Ceifeiros de Cristo, os irmãos ali de Regente Feijó, os irmãos aí da igreja que eu não conheço, mas que, em nome de Jesus, um dia nós vamos estar juntos, né? Não sei se aqui ou se lá no céu, mas é um prazer Glória a imenso. Deus. Amém? Quero agradecer por essa rica oportunidade de dizer para os irmãos que os irmãos permaneçam aí conectados com a gente e meditando na palavra. Nós vamos falar da palavra aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, minha irmã. Fica muito à vontade, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema da campanha, aleluia, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas, para a glória de Deus, meu irmão, nós não somos presos num tema. Por quê? Porque a verdade é a palavra um todo, na verdade, é a Bíblia num todo, né? Tudo que o Senhor tem nos deixado. E conhecereis a verdade, né? A verdade em um todo e a verdade vos libertará em nome do Senhor. Então, irmão, fique muito à vontade. Deixa Deus te usar. Aleluia, Jesus. Em todos os sentidos, irmão. Fique à vontade em nome do Senhor.
Irmãos, já se faz presente também a minha mamãe, nossa irmã Suzana. Benção, minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Está conosco também aqui, adorando o nome santo do Senhor, no celularzinho dela. E daqui a pouco, aleluia, Jesus, nós vamos estar, glória a Deus, ouvindo a serva de Deus que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero aqui fazer alguns pedidos para que os irmãos nos ajudem em oração, né? Glória a Jesus. Eu quero estar apresentando aqui todos os irmãos que estão na nossa agenda, quando nós temos orado. Irmãos, nós temos recebido aí, em nome do Senhor Jesus, mensagens de pessoas que têm recebido bênçãos, que têm recebido vitórias, glória a Jesus. E eu sinto assim um misto assim de tristeza e de alegria, irmã Diana. Por quê? Porque tristeza porque a gente vê que tem tantas pessoas passando por necessidades, tantas pessoas passando por situações adversas. Quem dera não precisasse, né? Aleluia, Jesus, que nós estivéssemos orando, que nós estivéssemos intercedendo, porque assim saberíamos que todos estariam bem, né? Mas, por outro lado, também é uma alegria porque essas pessoas têm confiado em nós, têm nos procurado, têm entregado, aleluia, Jesus, juntamente conosco, as suas necessidades. Nós temos orado todos juntos, né? E temos visto aí o agir de Deus, né? Então, isso também é muito gratificante, porque nós sabemos, nós estamos vendo que o Senhor, aleluia, Jesus, está operando num tempo muito difícil. Ainda há pouco, eu conversando com o nosso irmão Diácono Marcos, e ele dizia, então vamos para a guerra, né? Aí eu falei para ele, mas nós já estamos na guerra, né? Nós já estamos na guerra. E vamos guerrear em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos batalhar, nós somos chamados para guerreiros, valorosos, que não temem a luta, não temem a peleja, não temem a batalha. Nós sabemos que algumas batalhas trazem cicatrizes, trazem marcas, glória a Jesus, mas aquele que nos chamou para essa peleja, aleluia, Jesus, eu nunca ouvi dizer que ele perdeu nenhuma guerra. Então, certamente, glória a Jesus, nós estamos bem comandados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus, eu quero apresentar aqui a família, aleluia, Jesus, o Cristiano, a Gabriela, e também a irmã Daniele nas mãos do Senhor. Eu quero apresentar também a Rosângela, lá de Minas Gerais. Ela está grávida de 7 meses e ela foi ali também atingida com esse Covid-19. Está bastante difícil a situação dela e os médicos agora estão querendo fazer uma cesárea para tirar o bebê, né? E está necessitada aí das nossas orações, então vamos orar. Irmãos, vamos orar, vamos crer que a vitória em nome de Jesus vai alcançar essas vidas, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que você conhece, que você sabe que precisa, aleluia, coloca nas mãos do Senhor, né? Para que as bênçãos do Senhor alcancem no nome do Senhor Jesus. Quero também estar orando pela minha esposa, a irmã Sabrina, apresentando nas mãos do Senhor, também a família do meu irmão Diácono Marcos, e todos aqueles irmãos, aleluia, Jesus, ao qual estão necessitados de uma bênção, de uma vitória, de uma cura, de um milagre, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, Deus. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai. Espírito Santo de Deus. Graças te damos, ó Senhor, pelo privilégio de estarmos, ó meu Senhor, mais uma vez na tua presença, Pai. Te agradecendo, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua graça e pela tua misericórdia. Neste momento, meu Senhor, ao qual, meu Pai, aleluia, nos dedicamos a Ti, Senhor. Neste pequeno momento do nosso dia, Senhor, glória a Deus. Foi trabalho, foi, meu Deus, afazeres do nosso dia, meu Pai, aleluia, afazeres domésticos, meu Deus, aleluia, tantas coisas tiraram o nosso tempo, meu Deus, aleluia, Senhor, tomaram conta, meu Pai, aleluia, Jesus, do nosso tempo, e agora estamos aqui, meu Senhor, glória a Jesus poderoso, reservando, meu Pai, esta uma hora, Senhor,
para estar na tua presença, Sim, meu ó Pai, ouvindo a Deus. tua Visita palavra, cada um meu dos Deus, teus aleluia, filhos. falando do teu Pai, nome, entra com contando as tuas providência. maravilhas, Tu meu és o Senhor. Jeová Pai, que Jireh, neste momento o Jeová glorioso, o Senhor venha Rapá. de encontro, Tu és o ao Senhor Jeová, ó eterno, Deus a vida de cada um dos Todo-Poderoso. irmãos que Tu se és faz o nosso presente Abba, conosco nesta Pai. live. Meu Deus, O aleluia, nosso Senhor, neste Paizinho propósito, querido, neste Deus. Em compromisso com o nome de Senhor. Meu Jesus, Deus, em nome entra o de Jesus Cristo, que o Espírito, Senhor meu alcance, amigo, ó Pai Espírito eterno, Santo, a cada Espírito vida, a doce. cada lar, a cada família. Visita Meu no Deus, que o Senhor nome possa de ir de Jesus. encontro, meu Senhor poderoso, Ó, meu amigo Espírito abençoando e Santo, vai repreendendo, e ó meu Deus, ministra o tudo coração aquilo de que cada não um dos provém teus de Ti, ó filhos, meu Senhor daqueles que poderoso. estão Meu Deus, aqui que o Senhor possa conectados, determinar, ó daqueles meu que Pai, vão para a glória ouvir, do ó Teu Pai, esta nome, toda mensagem sorte no de dia bênçãos e de seguinte, vitórias, no em nome nome santo, ó de Pai, do nosso Jesus, meu Senhor e Deus. Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor Abençoa a tua poderoso, obra, a tua opera, meu Deus, eu igreja, os te teus peço neste filhos, o teu momento os povo. teus Em milagres e nome maravilhas, de Senhor. Jesus, Vai de Pai, nós encontro, vamos meu Pai, o meditar na tua clamor do teu palavra servo, da tua e nós serva que tem queremos ser orado, que edificados tem pela pedido, tua que tem palavra, clamado, que tem alimentados colocado pela em ti, tua meu Pai, aleluia, palavra. Senhor, E todas as suas necessidades. enriquecidos, ó, Visita pela tua agora, Senhor, palavra. a cada área, meu Senhor, Senhor, os aleluia, teus da vida santos deste abrem homem, os homens da não vida desta mulher, que confiam. seja a área De quem não espiritual, a foram área da tratados, não saúde, conseguiram familiar, a área dimensionar, conjugal, a Deus, área, meu Pai, profissional, a financeira. revelação, Eu não sei, meu porque o Senhor, o que ele entendimento tem deles passado, o que ela tem era o sofrido, o que ele tem Senhor, chorado, ó mas eu Deus, sei do Deus impedido, que Deus, pode entrar, aqueles que Aragaço, Monte, recebem Jesus, Kebendel e ó a Deus, Síria, com são bênçãos, providência, ó meu Deus, Senhor. Eu creio, meu Pai, ó aleluia, Deus, no eu Deus que pode, busco meu isso, Deus, ó aleluia, Deus, Senhor, tirar da toda tua esta dor, que palavra pode para ler, ó repreender Deus, todo este mal. Eu conheço Deus que pode além, restaurar, ó eu meu conheço Deus Deus, que pode, meu ó Deus, Deus, aleluia, aqueles que dizem que é transformar. Eu Deus conheço quando Deus seja que pode, Deus meu no Deus, plano aleluia, da Senhor, vida, aqueles restituir tudo que é, aquilo, meu aqueles que Senhor, fazem, aleluia, aqueles que que foi faz, aqueles que tomado, que pedem foi estava ali destruído, que com foi eles, levado. e em Oh, Pai cima, eterno e Deus, ó, glorioso, vem de encontro, ó Pai, ao Deus, nosso clamor, as nossas recebendo orações, o Senhor. privilégio de poder Colocamos a Ti, ver, meu de Pai, poder todas as nossas tocá-los, e ter o necessidades, privilégio porque de somos poder, dependentes Deus, de Ti, precisamos abraçá-los, de de Ti, poder, ó Senhor. Não há Deus, Pai, nos outro, não há outro a quem visitação, possamos nos pedir, não há outro a quem auxilia. confiar, Por isso, não há Deus, em outro a quem, nome meu de Deus, aleluia, Jesus, colocarmos, ó todas meu as Senhor, as barreiras, nossas todas as vidas, meu Pai, em Suas mãos, limitações, porque em só o Senhor nome tem de cura, Jesus, só o sejam Senhor tem quebradas, milagre, sejam só o Senhor tem rompidas, todos salvação, os só o Senhor tem obstáculos vida sejam eterna, só o removidos. Senhor tem renovo, Em só o nome Senhor dá de Cristo esperança, só o Jesus, Senhor Deus, dá paz, tira, só o Senhor remove restaura, só o Senhor todos os faz, porque obstáculos Tu que és o meu venha, Senhor, Senhor. Arabanto travar, monte comandergue a ó meu sube Deus, comandar a bandaia. sempre Meu a Deus, tua vem de palavra encontro para agora. impedir que os Meu teus Deus, filhos opera, sejam Senhor, na vida abençoados, desta mamãe, sejam na vida deste papai que enriquecidos, tem para chorado, que tem, impedir meu que os Senhor, aleluia, teus filhos sejam sofrido, com a vida que alcançados seu pela filho tem revelação da tua levado, com a vida palavra. que a sua filha Em tem nome de levado. Cristo Meu Jesus, Senhor nós oramos a poderoso, Ti, meu amado Deus, Pai, vem de encontro agora, vem de suplicando pela encontro tua neste momento, compaixão, pela tua Senhor, na vida desta misericórdia, porque esposa, a tua na vida palavra destes é filhos poder, a que tem tua sofrido, palavra é Senhor, com a libertação, a violência tua palavra doméstica, é que tem cura, sofrido, a tua Senhor, aleluia, palavra, ó Senhor, Deus, com violência transforma, psicológica. liberta, Meu a tua Deus e palavra Senhor, tira, salva, meu ó Pai, Deus, livra, meu Pai, de em todo nome mal, de livra, meu Jesus, Pai, o homem do Pai. vício da bebida, as Abençoa, mulheres, os jovens, a ó criança, Deus, os teus Senhor. Meu filhos que Deus, tem de comem Deus, misericórdia, liberta do ó vício da Deus, o bebida, do Espírito vício das Santo age drogas, com tira da todo prostituição, tira, meu Deus, espírito, aleluia, ó Deus. Senhor, meu Pai, Eu do preciso tráfico, de ti, ó Senhor, Pai, como tira, meu Senhor, instrumento repreende, meu Pai, para todo este ter, mal, joga Pai, por terra todo este mal, em nome do compreensão da Senhor Jesus, a tua revelação da tua palavra é palavra, o de tema da compreender o campanha, Senhor. espírito Conhecereis a por verdade trás da e a verdade letra. vos Em libertará. nome Da de mesma forma Jesus, que ó me Deus. libertou, da mesma Entra, meu forma, meu Pai, em Deus, nome aleluia, de que me tirou, Jesus, e meu Pai, faz aleluia, a do monturo, obra. meu Deus, Que esta aleluia, Senhor, palavra do possa saco, do lixo, alcançar, de testar, ó Satanás, Pai, meu possa dar Senhor, e me fruto, colocou, que e me teu nome restaurou, e venha me ser preparou, e me prepara, glorificado, meu Deus, aleluia, exaltado, Senhor. Por isso adorado, hoje estou aqui, ó meu engrandecido, Senhor, meu clamando e pedindo pela tua graça e pela tua Deus. misericórdia. Vem, Tu Senhor, de tens te encontro ao nosso clamor manifestado nesta através hora. desses Meu Deus, em nome do trabalhos Senhor Jesus e o Cristo, alcança alcance, vidas, meu alcança lares, alcança Deus, famílias é em nome muito do maior do Senhor. que o Meu Deus e microfone meu dentro de uma Pai, tudo tem um igreja propósito. só. O Senhor não faz Esse nada por trabalho nasceu acaso, não é primeiro por do teu acaso que estamos
estamos aqui, não é por um acaso, meu Senhor, que iniciamos, ó meu Senhor, este projeto, não. Estava no teu coração e veio para o nosso coração. É por isso, Senhor, que o Senhor tem enviado homens e mulheres de Deus com compromisso, com propósito, com a tua palavra, para nos
nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ensinar, para participar conosco, Senhor. Aleluia, glória a Deus. De tudo isso, ó Pai eterno, fica conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina-nos como agir, ensina-nos como nos portar diante de Ti, ensina-nos, meu Pai, aleluia, Senhor, como fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor, afasta de nós, meu Pai, tudo aquilo que pode nos afastar de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada lar neste momento, a cada família neste momento, e vai repreendendo agora. Espírito de enfermidade, saia e saia deste lar. Em nome do Senhor, espírito de enfermidade, espírito do adultério, espírito da contenda, da confusão, da mentira, da fofoca, do engano, saia. Em nome do Senhor, saia deste lar, saia desta família agora. Um espírito imundo que quer separar os casais, que quer causar o divórcio, que quer levar as contendas, a confusão, aleluia, a fornicação, que quer levar o adultério, saia em nome do Senhor. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio, aleluia, que tem causado esse ciúme doentio, esse demônio maligno que tem causado, aleluia, essa enfermidade, esse mal psicológico, essa doença da mente, saia, espírito da loucura, espírito da confusão, saia da vida deste homem, saia deste lar, saia desta família, em nome do Senhor. O sangue de Jesus te repreende, Satanás, sai agora. Sarabade caramandor, recomonto comandaga sobedegede, adaiandora caia sebede, aramandore comandaga sobe comandaga saia, em nome de Jesus todo mal. Liberta agora, Senhor, liberta agora, meu Deus, liberta agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera, meu Pai, em nome do Senhor, os teus milagres e maravilhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a mente, abre o coração, meu Deus, que está endurecido para a tua palavra. Eu creio, Senhor, que esta palavra alcançará muitos, meu Senhor, e tirará muitos, meu Pai, do caminho do pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos que estão afastados, muitos que estão, meu Pai, oprimidos, muitos que estão, meu Deus, enfraquecidos nesta noite, Senhor, assim como nas demais noites que se passaram, estarão, meu Pai, ali recebendo esta palavra e serão, meu Pai, sendo revivificados, fortalecidos, revigorados, em nome do Senhor, pelo poder da tua palavra, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que dá vida, meu Senhor, que restaurará, que restaura a família. Em nome do Senhor, meu Deus, abre portas que estão fechadas, prepara, Senhor, o alimento, meu Deus, aleluia, para aquele que não tem, usa aquele que tem para abençoar o que não tem, abençoa os micros, os pequenos, os médios, os grandes, os megas empresários, meu Deus, em nome do Senhor, todos aqueles que geram empregos, Pai, que necessitam também, meu Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus, do crescimento das empresas, para continuar, meu Pai, aleluia, Senhor, abençoando pais e mães de família, meu Deus, vai de encontro nesta hora, em nome de Jesus, ó Senhor, e confirma para a glória do teu nome toda sorte de bênçãos e vitória em nome de Jesus. Tome em tuas mãos a tua serva, Senhor, que estará fazendo menção à tua palavra, usa ela com poder, com autoridade, com ousadia, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa ela como canal de bênção, como ferramenta bem preparada, meu Senhor, para a tua obra, meu Senhor poderoso, faz segundo o teu querer, faz segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, à medida, Senhor, que a tua serva fizer a tua obra, venha abençoar a tua obra, abençoa também o seu lar, abençoa também a sua família, abençoa também seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os propósitos, causas que ela tem posto em tuas mãos, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, receber a cada uma e determinar, meu Pai, aleluia, nesta noite, ainda nesta noite, ainda nesta noite, para aquele que crê, para aquele que crê, para aquele que crê, em nome do Senhor, ainda nesta noite, Pai, haverá, meu Pai, aleluia, uma mudança, haverá, meu Pai, uma cura, haverá, meu Pai, um milagre, haverá, meu Pai, uma transformação, ainda nesta noite eu creio, acontecerá, em nome do Senhor Jesus. Para sobon te camandergue a sergue. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do meu Senhor.
Aleluia, meu Deus, aleluia. Rasobede comandar, abandonadore camanduri. Ricasto comandaria, sérgia. Rebede comandaga sobedomandaria. Aleluia, Jesus, se tem algo que eu creio, meus irmãos, aleluia, é na onisciência, é na onipresença e é na onipotência do meu Deus. Porque, irmãos, aleluia, eu tenho dito aqui, aleluia, Jesus, na onisciência, minha irmã Diana, Deus sabe, aleluia, de todas as coisas, Ele sabe da minha necessidade e da tua necessidade, aleluia, Jesus, na onipresença, glória a Jesus, Ele está comigo aqui, e Ele está contigo aí onde você estiver, arabanto comandergue a sérgia, e na sua onipotência, Ele pode tudo, então receba em nome do Senhor, Ele pode entrar na tua causa, Ele pode entrar na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu ministério, em tudo, todas as causas que tu tem colocado em suas mãos, a onipotência do Senhor, Ele entra com providência agora, porque Ele tudo pode, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, nós não estamos neste propósito por acaso, nós não estamos aqui neste momento somente por estar, não, trabalhamos, estamos cansados, fadigados, com sono, aleluia, sabe que nos move a estar aqui, é a certeza que nós servimos a um Deus que opera milagres e maravilhas, é por isso que estamos aqui, meu irmão, aleluia, nós não estamos aqui para mostrar que somos melhor do que ninguém, nós não estamos aqui para mostrar que somos mais crentes que ninguém, não, aleluia, nós sofremos, nós passamos por decepções, passamos por lutas e por necessidades, aleluia, nós dependemos de Deus, aleluia, nós não estamos aqui, aleluia, porque somos mais fortes que ninguém, nós estamos aqui porque somos fracos e somos dependentes do nosso Senhor, que é forte, aleluia, glória a Deus, porque nós não estamos lutando com a força do braço, mas é com a dor do joelho, e por isso nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, e mais uma vez, irmão Doreto, aleluia, Jesus acaba aqui falando muito, aleluia, mas é o momento, irmãos, aleluia, Jesus, nós já oramos, já falamos, agora é o momento de nós ouvirmos Deus falar. Irmã Diana, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja usada e ousada na presença do nosso Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo e te use grandemente nesta noite, a irmã está com oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, pastor. Glória a Jesus. Irmãos, Aleluia. aproveitando que nós, não sei se você está aí, mas eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e se você não está, por gentileza, abra a sua Bíblia. No texto proposto da campanha, né, no tema da campanha, eu quero ler o tema da campanha, mas eu não vou me ater apenas ao tema, nós vamos voltar um pouquinho, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração. E eu quero dividir com os irmãos. Então, abra aí comigo, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, e no versículo 31 e 32. Porque o 31, ele complementa o 32, e o 32 complementa o 31, e não tem como nós tirarmos um do outro. Na verdade, um complementa o outro. Então, abra comigo aí, por gentileza, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus por esta palavra. Aqui quem está falando é Jesus. E meditando no tema proposto da campanha, eu fui então procurar, pastor, olhar o contexto do porquê que Jesus havia dito e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava na minha casa aqui, meditando, falando com Deus, em espírito o tempo todo hoje, né, esses dias, na verdade, desde quando fui convocada para este trabalho, meditando no tema dessa campanha e falando com Deus sobre que verdade Jesus estava falando. Que verdade é essa que Jesus falava que traria tamanha libertação? E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então eu fui não pegando o texto isolado, mas eu fui ler o antes. E aí eu fui ler o capítulo 7 e não consegui. Falei, vou ter que ler o capítulo 6. E quase que eu li o livro todo, né? Para tentar compreender. E aí eu comecei aqui do capítulo 6, óbvio, eu estou brincando com os irmãos, eu não li o livro todo, né? Isso é só uma brincadeira. Mas no capítulo 6, Jesus já vinha falando dessa liberdade. Porque aqui, se nós olharmos o contexto do tema proposto da campanha, o contexto é um contexto de que Jesus está aqui num ambiente da Páscoa, né? Que era uma festa que os judeus faziam. E Jesus está aqui nos finais do seu ministério. Jesus está caminhando para o final do seu ministério, onde ele seria preso, onde ele seria pego, né, traído, e seria levado para ser crucificado. Então, quando Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está no final do seu ministério. Então, Jesus ele começa falando de uma liberdade, porque ele estava caminhando para o final do seu ministério. E eu comecei a ler o texto, e no capítulo 6, nós vamos ver que Jesus, lá no capítulo 6, ele já começa dizendo que ele é o pão da vida. Capítulo 6, ele escreve dizendo que ele é o pão da vida. Jesus, por onde ele passou, ele fez muitos milagres. Ele realizou, a obra que Jesus fez foi tão linda, tão grande, que reunia milhares de pessoas e a fama dele percorria. E aonde ele estava, ele reunia essas pessoas, a ponto de que aqui no capítulo 6 nós vemos que a Bíblia nos traz uma revelação de que Jesus teve que sair meio que escondido. Tamanha era a reunião que se concentrava onde Jesus estava, de pessoas, de número de pessoas, que Jesus, em um determinado momento, ele teve que sair fugido, porque Jesus chegou a dizer, olha, eu vou sair porque senão eles vão me pegar e vão me tomar para ser rei deles. E como Jesus tinha uma obra para fazer, ele tinha uma missão para cumprir, então Jesus teve que sair correndo. E Jesus subiu e foi orar, e a Bíblia diz que os discípulos montou no barco e foi para o outro lado. E quando Jesus chegou para o outro lado, isso é o que está falando no capítulo 6, pastor. O que eu estou dizendo aqui está relatado no capítulo 6. Quando Jesus chegou do outro lado, quando os discípulos chegaram com Jesus do outro lado, a multidão então logo percebe que os discípulos tinham saído sozinhos no barco. Jesus não estava com eles no barco. Foi o evento em que Jesus foi orar e os discípulos montou no barco e foi para o outro lado. E a Bíblia vai dizer em outros evangelhos que o vento era ao contrário, e Jesus veio andando sobre as águas, e aí então Jesus falou com eles, olha, acalma, né? Não fique com medo, sou eu, não tem mais. Jesus monta no barco e chega com eles do outro lado, na margem. E eles começaram a questionar, mas como pode? Os discípulos saíram sozinhos no barco. E quando chega do outro lado, só tem um barco, que era o barco que os discípulos estavam. Logo, eles questionaram da onde que ele veio, como que ele veio, se ele não montou no barco, se ele não caminhou no barco, se ele não entrou no barco. E isso fez com que a multidão se maravilhasse de tal maneira que Jesus falou, pera, eu tenho que sair de cena. Eu tenho que sair de cena porque eles vão querer me tomar como rei. E como Jesus tinha uma missão, e a epígrafe do capítulo 8, que é o tema proposto da campanha, vai falar justamente isso. No capítulo 8, aqui, a partir do versículo 12, Jesus começa a discursar sobre a sua missão. Mas a verdade é que Jesus começa a discursar sobre a sua missão porque Jesus estava caminhando para o final do seu ministério. Mas Jesus já vinha desde o capítulo 6 falando sobre quem ele era, sobre qual era a sua missão. E ele já vinha desde o capítulo 6 se apresentando para todos aqueles que estavam reunidos, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, bem como também os discípulos que o acompanhavam. E Jesus começa a apregoar e falar, eu sou o pão da vida.
Jesus começa a falar, só que a partir do momento que Jesus começa a falar de uma maneira, não mais por parábola, não mais por metáforas, Jesus então agora começa a falar de forma direta, pastor. Jesus começa então agora a se apresentar dizendo, ei, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus começa a se apresentar, mas só que isso trouxe, de alguma maneira, uma indignação para os judeus, para os escribas, para os fariseus, para a religião daquela época. Porque naquela época existia uma religião e existia, de alguma forma, pessoas que tinham uma crença. E aquelas pessoas que estavam firmadas dentro dessa crença, pessoas que eram religiosas, pessoas que tinham hábitos, pessoas que tinham costume, pastor, de se reunir nos templos, na sinagoga, para ouvir a lei de Moisés, para estudar o Alcorão, para estudar a Torá. Então eles começaram a ficar indignados porque eles falavam, como pode este dizer que ele é o pão da vida? Como pode dizer que ele é o caminho? Como ele pode se apresentar dizendo que ele é verdade? E aqui então Jesus começa a falar. E Jesus começa a falar se apresentando, porque Jesus agora não falava mais por parábolas. Jesus falava diretamente. Jesus se apresentou dizendo, agora vocês precisam entender a revelação do porquê que eu vim. Agora vocês precisam entender quem eu sou de verdade. Agora vocês precisam compreender qual é a minha missão, para que eu fui enviado, quem me enviou. Então Jesus começa a falar do seu relacionamento com o Pai, da obra que o Pai havia designado, da missão que o Pai havia outorgado para Jesus cumprir através dele, por ele. Então a Bíblia vai dizer que chega um momento que a palavra de Jesus estava tão dura para a mente daqueles que estavam ouvindo, tão dura para aquelas pessoas que estavam presas dentro de um contexto de religião, dentro de um contexto de uma mentira, de um engodo, que a Bíblia vai dizer que os discípulos saíram. Eles saíram. Eles saem e eles falam, aqui no versículo 66 do capítulo ainda 6, Jesus vai falar, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Aí Jesus então, diante daquela situação, porque Jesus estava falando do Pai, da obra que o Pai havia designado que ele cumprisse, era a sua missão, era o seu papel. Então agora Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles, e vocês? A Bíblia vai dizer que Jesus para e pergunta para os discípulos. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? No versículo 67. Responderam-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Pastor, eu preciso voltar um pouquinho para que os irmãos consigam compreender sobre quem é essa verdade que Jesus falava e de qual liberdade Jesus apregoava. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus reúne os discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos, olha, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta. Aí então Jesus pergunta para os discípulos, e vós, quem diz vós que eu sou? E a Bíblia vai dizer, pastor, que Pedro, ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus então fala para Pedro, olha, Simão Pedro, Barjonas, bem-aventurado és tu. Jesus fala para ele, porque não foste a carne e nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Glória. Entenda que a libertação, pastor, que nós precisamos e que a igreja e que todas as pessoas que se denominam cristão ou que são religiosos e que têm uma religião, a verdadeira liberdade de que nós precisamos ter está na revelação de quem é Jesus.
Quando nós conhecermos e entendermos quem é Jesus, nós vamos receber esta libertação na nossa mente e nós vamos conseguir compreender a verdade que Ele é. Porque Jesus não falava de ninguém, Jesus falava de si mesmo. Jesus falava de si mesmo. Aqui, desde o capítulo 6, Jesus vem falando de si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E Pedro, pastor, Pedro recebeu essa revelação lá atrás, que o próprio Deus deu para ele. O próprio Deus deu para ele a revelação de quem Cristo era. Por isso que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não... Pedro, você é um homem bem-aventurado, Pedro, porque essa revelação que você teve, essa revelação veio do meu Pai que está no céu. E a pergunta que não quer calar: qual foi a revelação que Pedro teve? Qual foi a revelação que Pedro teve? A revelação que Pedro teve era de quem era Jesus, porque a pergunta era: quem diz vós que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Jesus estava perguntando de si mesmo, pastor. E quando Jesus pergunta de si mesmo, o Pai que testifica do Filho revela para Pedro quem Jesus era. E aqui no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, nós vemos Jesus ministrando, Jesus falando, Jesus apregoando, Jesus o tempo todo sendo enfático em dizer sobre o relacionamento que ele tinha com o Pai e a obra que ele fazia, que era a vontade do Pai, e a comunhão que ele tinha, que era direto com o Pai. Então Jesus estava falando para todos aqueles que estavam no templo, dizendo: ei, vocês precisam conhecer a mim, porque o dia que vocês me conhecer, eu sou a verdade. Por isso ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, e a palavra testifica da verdade. Por isso que no versículo 67, novamente, no versículo 68, novamente Pedro fala: Senhor, para onde nós vamos? Jesus fala para eles: ei, para onde que vocês querem ir embora também? Vocês acham muito dura essa palavra? Se vocês quiserem ir, vão embora então. Aí Pedro, então, que teve a revelação lá atrás. Pedro que entendeu, que compreendeu a verdade absoluta que é em Cristo Jesus. Pedro então fala: Senhor. Pedro fala: para quem iremos nós? Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ah, meu irmão, oxalá se você entendesse que a sua vida não acaba aqui. Oxalá se a igreja compreendesse que nós somos apenas um projeto de Deus. Nós somos apenas um projeto de Deus para uma obra que Ele iniciou em Cristo e continuou em nós. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, entenda esta revelação nesta noite. Quando Jesus disse: eu sou, Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a verdade. Aleluia. Em outro capítulo, a Bíblia vai dizer que Jesus fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê que Jesus fala ninguém vem? Porque tinha que passar por ele. Jesus não disse ninguém vai. Porque se Jesus tivesse dito ninguém vai, haveria outros caminhos. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for por mim. Aí quando chega aqui, no capítulo 7, pastor, Jesus ainda falando sobre essa relação com o Pai, sobre o seu propósito, sobre sua missão, sobre a intimidade que ele tinha com o Pai e ele e o Pai. Aí aqui no capítulo 7, a Bíblia vai dizer, no capítulo 7 e no versículo 27. Por gentileza, leia aí na sua casa, irmão. Todavia, bem sabemos de onde este é.
Jesus estava falando o tempo todo, mas eles não conseguiam compreender. Jesus estava falando o tempo todo que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, que ele era o pão da vida. Mas eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam receber a revelação que Pedro recebeu. Por isso que Jesus disse para ele lá: Pedro, você é um homem bem-aventurado, você é um homem muito feliz, Pedro, porque você recebeu uma revelação do Pai. Oxalá, se o Espírito de Deus ministre na sua vida hoje, nesta noite, esta revelação sobre a identidade que você tem, de quem você é, da onde que você veio e para onde que você vai. Oxalá, se o Espírito de Deus consiga te convencer a identidade que você tem e o poder que você exerce em Cristo Jesus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que aqui no versículo 27 eles estão ainda indagando, eles ainda estão questionando, os judeus ainda estão sem conseguir dimensionar a revelação dessa verdade que Jesus apregoava acerca de si mesmo. Porque ele fala assim: todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha, eles estavam falando para Jesus: nós sabemos de onde que vocês vêm, de onde que o Senhor vem. Porque na cabeça deles, Jesus tinha nascido de Maria e tinha nascido de José. Então eles conheciam a origem de Jesus através de Maria, através de José. Por isso que eles falam dessa forma: todavia bem sabemos de onde este é. E é tão interessante que aqui falta até falta aqui, dentro, quando nós lemos o texto, falta até reverência. Porque ele fala: todavia bem sabemos de onde este é. Eles não conseguem entender que Jesus é o Senhor. E por isso eles tratam as coisas de Jesus de qualquer maneira. Em nome de Jesus, não trate as coisas de Deus de qualquer maneira. Não trate a obra de Deus de qualquer maneira. Não trate a palavra de Deus de qualquer maneira. Não viva a sua vida de qualquer maneira. Aí então eles falam: mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles ainda estavam aguardando o Cristo, porque eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Mas Jesus estava falando para eles: eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Aí então Jesus, aí o versículo 28 vai dizer: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Jesus está falando: aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. A Bíblia vai dizer: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier. Olha que crença, pastor. Sabe o que a Bíblia está trazendo a revelação aqui? É que, infelizmente, a religião tem o poder de enganar as pessoas. Essas pessoas eram religiosas. E elas estavam presas dentro da religião. E por isso que elas falam: e muitos da multidão creram nele. Muitos dizem que creem em Jesus. Muitos falam em Jesus. Muitos pregam a palavra de Jesus. Muitos dizem ser cristão. Mas aqui o texto está dizendo bem claro que eles diziam que criam nele, mas eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele vai dizer: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito. Eles ainda estavam esperando Jesus. Eles criam parcialmente, entende, pastor? Eles criam parcialmente. E aqui eu quero trazer uma revelação, porque
A verdade, irmão, que Jesus está falando, e conhecereis a verdade. Esta verdade que Jesus está dizendo que nós precisamos conhecer é diferente da verdade que esses homens acreditavam. Porque eles criam, o texto está dizendo que eles criam nos milagres que Jesus fazia, eles criam naquilo que Jesus falava, mas eles não tinham a revelação de quem Jesus era, portanto, eles estavam enganados, iludidos, porque a verdadeira verdade ainda não havia sido revelada para eles. E talvez você me pergunte, Madiana, como que você pode afirmar isso? Eu vou te dizer como que eu posso afirmar isso. Porque a verdadeira verdade que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdadeira verdade, irmão, não é a verdadeira verdade que muitos têm apregoado hoje. E você fala, como que você consegue diagnosticar isso, irmão Diana? Como que você consegue diferenciar as verdades que muitos pregam da verdade que Jesus estava pregando? É simples, é muito simples. Sabe qual que é a diferença, pastor? A diferença é que a verdade que muitos pregam por aí é aquelas que eles leem a Bíblia e encaixam o contexto da Bíblia dentro do contexto. Eles têm uma mentalidade, eles têm um conhecimento, eles têm uma como que eu posso dizer, uma orientação daquilo que eles acreditam, e aí dentro do molde de vida deles, eles encaixam a palavra. Essa é a verdade que muitos têm pregado. E eu quero dizer que essa é uma verdade mentirosa. Na verdade, essa não é verdade, essa é uma mentira. Porque quando eu pego a palavra de Deus e encaixo ela dentro daquilo que eu quero, eu estou vivendo uma falsa verdade. Porque a verdadeira verdade que Jesus está falando, a verdade que liberta, é aquela que eu pego a palavra e eu coloco sobre a minha vida. A minha vida está encaixada, inserida dentro do contexto da palavra. Essa é a verdadeira verdade. Então eu quero já em nome de Jesus começar a trazer uma palavra de revelação para a sua vida. Se você está vivendo, encaixando a Bíblia dentro daquilo que você acredita, você está vivendo uma falsa verdade. Mas se a Bíblia, se a tua vida condiz com o que a Bíblia diz, então você está na verdadeira verdade. Glória a Deus. Dá para entender, pastor? Está dando para compreender a igreja do Senhor? Uma coisa é quando eu pego o que eu penso, eu pego o que eu acredito e encaixo a Bíblia dentro dela. Mentira, engano, engodo. Muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas têm pego versículos isolados para defender coisas que só o sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia vai dizer, muito naqueles dias me dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu realizei cura. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, você fez tudo isso, porque o poder estava na minha palavra, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então a verdade que Jesus falava é a verdade da palavra que tem que estar em nós. A nossa vida tem que condizer com o que a palavra prega, porque a palavra é o espelho, a palavra é o espelho, a palavra é a direção, a palavra é o norte, a palavra é o prumo, a palavra é o que tem que ser aplicado cotidianamente na nossa vida. Recebe aí, mas crente. Quando eu pego a palavra e tento encaixar dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, permita-me dizer, você está vivendo como esses homens. Porque a Bíblia está dizendo que eles criam. Olha o que a Bíblia diz. E muitos da multidão creram nele. Muitos criam que Jesus falava, mas não tinha a revelação. Não conhecia, não tinha tido a revelação. Pedro teve, por isso que Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra,
Rebou, Lamanacamba, lá. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra? Por isso que no versículo, irmão, de número 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Entende? A verdadeira liberdade, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira revelação está na palavra. Quando a minha vida estiver condizendo com o que a palavra diz, então eu estou vivendo uma verdade. Mas quando eu distorço a palavra, aplicando e distorcendo a palavra para aquilo que eu acredito, então eu estou vivendo uma mentira. Verdade, meu Deus. Oh, glória. E a Bíblia vai dizer que Jesus insistia com eles. Mesmo eles sendo dura cerviz, mesmo eles sendo homens difíceis de lidar, que estavam tão emaranhados dentro de uma religião, que não conseguia ter a revelação de quem Jesus era, porque eles criam Jesus, mas eles ainda esperavam Cristo. Então eles já não haviam recebido a verdadeira revelação da verdade que Jesus apregoava. Aí, irmão, aleluia, quando chega aqui no capítulo de número 8 já, Jesus ainda continua. Pega na sua casa depois, irmão, em nome de Jesus. Lê o capítulo 6, lê o capítulo 7, lê o capítulo 8, e você vai entender que Jesus começa a pregoar desde antes sobre essa verdade. Jesus começa a falar de si mesmo, falar da revelação do Pai, falar da intimidade que ele tinha com o Pai e revelar para todos aqueles que o cercavam a missão que ele estava cumprindo. Aleluia. A missão a qual Deus havia designado ele para cumprir. Entenda uma coisa, muitos por aí dizem falam, eu estou fazendo uma missão. Mentira, você não faz missão. Porque a missão não é minha, pastor. A missão não é sua. A missão nunca foi nossa. A missão foi de Jesus e ele cumpriu. Ele cumpriu. Então, irmã Diana, talvez você fale, irmã Diana, então se eu não cumpro uma missão, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, Jesus cumpriu a missão e colocou você nela. Jesus cumpriu a missão porque a missão é dele. A missão é dele. Nós fomos colocados simplesmente para falar da missão, apregoar a missão. A missão não é nossa. A missão é de Deus. A missão é de Cristo. Nós só apenas fomos inseridos para cumprir a missão que Ele cumpriu. Para fazer, para trazer na nossa vida, para trazer e aplicar na nossa vida a missão que Ele cumpriu. Glória a Deus. Quer um exemplo disso? Leia o Salmo de número 139. Salmo de número 139, Davi vai falar que antes que ele tivesse sido inserido dentro do útero da mãe dele, Davi vai falar, antes que os meus ossos fossem formados, no teu livro, o salmista Davi vai falar, no teu livro o Senhor já escrevia. O propósito não era nosso, pastor. O propósito veio de Deus, começou em Deus. Deus simplesmente nos inseriu no propósito. Por isso que a Bíblia vai dizer, pastor, que os anjos queriam fazer aquilo que a nós foi otorgado fazer. Por isso, porque na verdade nós fomos privilegiados. Nós fomos, irmão, nós somos privilegiados. Falar de Jesus, falar da sua obra, falar do seu reino, falar do seu amor, falar da sua salvação,
Falar da sua palavra é privilégio. É privilégio. Aí o versículo, capítulo 8, a Bíblia vai dizer que eles tentando ali, porque eles não aceitavam de jeito nenhum o que Jesus falava, eles refutavam o tempo todo sobre o que Jesus pregava, eles não aceitavam que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, eles não aceitavam, então a Bíblia vai dizer que então eles armam uma cilada. Capítulo 8 a Bíblia vai falar sobre isso. A partir do versículo 1, a Bíblia vai falar: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estão armando uma cilada aqui para Jesus. Eles não estão nem aí com a mulher. Na verdade, a mulher só foi um instrumento que eles queriam usar para tentar pegar Jesus nas palavras. E o versículo 6 vai falar justamente isso. E isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com um dedo na terra. E como insististe perguntando-lhe, endireitou-se. Então Jesus, eles continuaram insistindo e Jesus novamente levantou-se. Endireitou-se aqui e levantou-se. E disse-lhe: aqueles que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, novamente ele se inclina, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, porque, deixa eu dizer uma coisa, por mais que as pessoas que dizem, que falam em nome de Deus, que apregoam uma falsa verdade, porque existe falsa verdade, Madiana? Existe falsa verdade. Madiana, por que você está falando que existe falsa verdade? Jesus disse isso. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira. Você está falando que ele é a videira verdadeira porque pode ter outras videiras que é falsa. Então existe uma falsa verdade. E aqui a Bíblia é clara que apesar desses homens estarem mal intencionados, apesar desses homens estarem com intenção de colocar Jesus, pegar Jesus nas suas próprias palavras, a consciência deles os acusavam. E mais do que ninguém, nós somos capazes, pela nossa consciência, de observarmos a palavra e olharmos para nós. E então fazermos uma autorreflexão para ver se a palavra está alinhado, para ver se a palavra está condizente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu acredito. Aleluia. E Jesus, pastor, é tão forte isso que Jesus sabia, porque se você continuar a leitura, você vai ver que lá na frente Jesus chama eles de filhos do diabo. Verdade. E chamam eles de chamam eles de mentirosos. Porque Jesus sabia que eles, pela sua consciência, estavam tentando matar Jesus. Movidos por um sentimento maligno. Tanto que eles falam que eles tinham por pai Abraão. E Jesus fala: não. De jeito nenhum. Abraão não matou ninguém. E Jesus fala para ele: Abraão creu em mim.
Abraão me esperou, aguardava por esse momento e ele me conheceu. Jesus fala para ele no capítulo 8. Mas aqui a consciência deles pesou. E eles começaram a se retirar. Porque todos eles tinham pecado. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a se retirar. Por causa da consciência, saíram um a um. A começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu quero, em nome de Jesus, entender, explicar, tentar explicar, porque eu sou pequeno aqui, pastor. Eu estou aqui aprendendo, eu estou lendo e estou aprendendo. Mas eu quero tentar fazer para você trazer para você uma comparação, para que você consiga compreender a dimensão da verdadeira liberdade que Jesus falava e do verdadeiro conhecimento que Jesus apregoava. Conhecereis a verdade. Vocês precisam conhecer a verdade. E quando vocês conhecerem essa verdade, ela vai te libertar. Por que você está falando isso, Mariana? Vou te explicar. Quando o faraó saiu com seus carros e seus cavalos e seus cavaleiros para perseguir a nação de Israel, que a Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que então Israel passa pelo mar, e a Bíblia vai dizer que quando Israel chega no seco, então o mar se fecha, e então Moisés canta, e depois Miriam vai cantar dizendo: e Deus matou no mar os seus cavalos e os seus cavaleiros. Eu preciso que você entenda essa revelação. Quando Miriam e Moisés cantam isso, Miriam está falando assim: olha, a obra que Deus faz é completa. Porque numa guerra, o cavalo tem um poder. Tem ou não tem, pastor? Se uma pessoa estiver a pé e tiver um cavalo vindo contra ela, quem é mais forte? A pessoa que está a pé ou o cavalo? Só que o cavalo, que é o instrumento, ele estava sendo conduzido por quem? Por um cavaleiro. Então aí Miriam vai cantar: Deus matou no mar o cavalo, que é o instrumento, mas também matou o cavaleiro. Aleluia. Quando Jesus olha para essa mulher e fala para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Aí então a Bíblia vai dizer: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. A condenação é a forma da lei. Porque a condenação era as pedras, pastor. As pedras era a condenação para aquela mulher. E a lei dizia que quem fosse pega no ato de adultério tinha que ser apedrejada. Então a tipologia da pedra é a lei. Jesus veio e falou assim: olha, a lei não te condenou, eu também não te condeno. Jesus está trazendo a revelação. Olha, o instrumento, a lei, ela não te condenou, ela não te apedrejou, ela não te matou. E eu que sou a verdade, eu que sou o caminho, eu que sou a vida, eu também não te condeno. Só que Jesus disse uma coisa, pastor. Jesus disse: vai e não peques mais. Quando Deus mata o cavalo, Deus mata o instrumento, Deus mata o meio.
Quando Deus mata o cavaleiro, Deus mata o instrumento lá no mar. Entenda uma coisa, o pecado, ele é como se fosse uma enfermidade. Toda enfermidade, a enfermidade é a causa e a dor é a consequência. Então a causa da enfermidade do pecado daquela mulher, a causa era que ela fosse apedrejada, que era a lei, pastor. A causa era que ela fosse apedrejada, que era a lei. Só que Jesus está novamente trazendo uma revelação para aqueles homens que tentaram apanhar ele. Novamente Jesus está trazendo uma revelação dizendo para eles: vocês estão tentando me pegar em palavras, vocês não conseguem compreender, vocês não conseguem entender que eu sou o libertador, eu sou o enviado por Deus, eu sou o Cristo ressurreto, eu sou o Filho de Deus, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a liberdade. Por isso Jesus falou: a lei veio para te condenar, mas eu vim para te libertar. Glória a Jesus. Jesus falou para ela: vai e não peque mais. Não peque mais. Porque toda vez que a gente peca, que é a causa, nós vamos sentir dor. Toda vez. Não tenho tempo para isso, pastor. Mas isso explica Isaías. Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A enfermidade, pastor, lá do texto de Isaías, a enfermidade era a causa, a dor era a consequência. A enfermidade era o pecado, a dor era a condenação. Entenda isso, Jesus está trazendo essa revelação para eles, mas eles não estão conseguindo dimensionar, eles não estão conseguindo libertar, eles não conseguem se libertar, se desprender da religião, da cegueira espiritual que estavam na vida deles. Eles continuam. Você continuar lendo o texto, você vai ver que eles continuam refutando, rebatendo, não aceitando, questionando, eles continuam. Aí no capítulo ainda 8, Jesus vai dizer: dizia pois os judeus, porventura queirá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não poderei vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou. Jesus falava para eles: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus está falando com eles. Jesus está novamente batendo na mesma tecla, dizendo: ei, eu vou cumprir a minha missão na cruz. Eu fui enviado por Deus para cumprir uma missão e eu vou cumprir. E eu estou trazendo a revelação do verdadeiro conhecimento que vocês precisam ter, que é a verdade que eu estou apregoando. Aí então a Bíblia vai dizer: por isso, olha aqui no versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, ah, meu Deus, morrereis em vosso pecado. Jesus não falou: se vocês não crêem que eu sou o Cristo. Jesus disse: se você não crê que eu sou. Por quê, pastor? Jesus estava falando para eles: vocês estão presos dentro de uma religião, vocês estão presos na lei de Moisés. Mas quando eu enviei Moisés, Moisés é um tipo de Cristo, pastor. Moisés tipifica Cristo porque ele foi o libertador. Só que quando Moisés foi visitado por Deus, se não me falha a memória, no Monte Horebe, onde a sarça ardia, é Monte Horebe, é isso mesmo? Eu não me lembro mais. É Horebe mesmo, né, pastor? É que tem tanto monte que às vezes a gente faz confusão. Mas lá no Monte Horebe, quando a sarça ardia e o fogo não se consumia, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para Moisés. E fala para Moisés: Moisés, vai lá e prega
Faraó. Aí Moisés, atemorizado, porque estava olhando para si mesmo, olhando para sua capacidade humana, ele fala: mas Senhor, como que eu posso ir? Eu sou um homem pesado de língua. Então Deus fala para ele: Moisés, vai lá e diz que o eu sou te enviou. Eles conheciam a lei, pastor, mas eles não conseguiam entender que Moisés era um tipo de Cristo. Moisés era o libertador que Deus usou para libertar o povo que estava vivendo debaixo de um jugo, debaixo de um cativeiro, sendo escravo. E aqui Jesus está falando para eles. Jesus nem ensina que ele é Cristo. Jesus só está dizendo: eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, por isso eu vos disse, morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aí a Bíblia vai dizer: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Olha isso. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Eu sou o libertador. Eu sou o libertador que na antiga aliança foi enviado Moisés para libertar o povo. Eu sou agora o Cristo verdadeiro que veio libertar vocês. É isso que Jesus estava falando para eles, pastor. Eu sou o Cristo, o mesmo eu sou que enviou Moisés. É o mesmo eu sou que desceu de Deus para libertar vocês, para libertar da religião, para libertar da incredulidade, para libertar da cegueira, para libertar da idolatria, para libertar da prostituição, para libertar do pecado, para libertar da mentira. Eu sou, é o que Jesus está falando. Jesus está falando: eu sou. Glória a Jesus. Aí ele fala, e eu já estou encerrando, pastor. Fica à vontade, minha irmã. Pega tudo. Ele fala: e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Que palavra! Palavra que ele falava, palavra que ele ensinava, palavra que ele pregava, palavra, sua palavra, aquilo que ele dizia, aquilo que ele ensinava. Não era mais a lei. Jesus veio, pastor, e cumpriu a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Agora era ele, não era mais a lei. Olha aqui o versículo 58, pastor, só para nós fecharmos, ainda do capítulo 8. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou. Ele vai falar. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Em nome de Jesus, que você consiga entender e compreender
que o mesmo Deus que enviou Moisés para libertar o povo foi o mesmo Deus que enviou Cristo, eu sou, para libertar a minha vida e a sua vida. O mesmo Deus que enviou Moisés para tirar o jugo que estava sobre a vida do povo é o mesmo Deus que enviou Jesus para tirar o meu jugo e o teu jugo. Em nome de Jesus, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas guerras, mas a verdadeira verdade que Jesus apregoava, que ele dizia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está nele. Então alinha a sua vida, alinha o seu caminho, alinha a sua fala, alinha o seu pensamento, alinha a sua vida, alinha com a palavra, porque a palavra é o que nós temos que viver para que possamos viver e experimentar a verdadeira liberdade que Jesus falava. Por isso que ele fala, eu sou. E ele não diz em nenhum momento, eu sou o Cristo, Filho de Deus. Ele diz, eu sou. Porque ele estava tentando tirar da mente daqueles religiosos que frequentavam o templo, que eram religiosos, que apregoavam a lei, que falavam da lei, que diziam que viviam a lei. Jesus está falando para ele, eu sou, e vocês não acreditam que eu sou. Sabe por que muitas pessoas não têm a vida mudada? Sabe por que muitas pessoas não conseguem ter a vida transformada? A primeira coisa, porque a palavra não está alinhada com a sua vida. Esse é o primeiro passo. E segundo, porque você ainda não recebeu a verdadeira revelação de que ele é o eu sou que te trouxe para te libertar, o eu sou que foi enviado por Deus para te libertar, o eu sou que foi enviado por Deus para curar você, o eu sou que foi enviado por Deus para te salvar, o eu sou que foi enviado por Deus para tirar você da escravidão, porque é o mesmo Deus que enviou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, foi o mesmo Deus que enviou Jesus, o eu sou, para libertar a minha vida e a sua vida do pecado, da mentira e do engano. Então, em nome de Jesus, seja transformado por essa palavra, seja livre por essa palavra, em nome de Jesus. Saia da mentira, saia do engano, saia do engodo, saia em nome de Jesus e creia, porque a Bíblia diz que ele é galardoador. Ele é galardoador. Jesus veio para salvar o homem. Se você continuar lendo o capítulo, Jesus vai falar de uma morte e eles vão refutar dizendo como que ele pode falar da morte. Jesus não falava da morte humana, Jesus falava da morte eterna. Entenda isso, Jesus veio para me salvar e para te salvar, porque ele quer nos fazer eternos nele. A missão que ele veio para cumprir é esta. Porque o jugo que estava sobre nós do pecado que Adão e Eva cometeu foi removido por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Então, em nome de Jesus, entenda isso e conhecereis a verdade, Cristo, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Cristo vos libertará. Cristo, o eu sou, porque se você continuar, não dá, pastor, é muita coisa, mas se nós continuar lendo aqui, nós vamos ver que Jesus vai falar assim para eles, eu sou desde o princípio eu sou. Ele fala, desde o princípio eu estava com meu Pai. A relação aqui entre o Pai e o Filho, Jesus e Deus, é tão íntima, que às vezes até a gente lendo, às vezes a gente fala, puxa vida, e agora? Será que ele está falando como filho ou será que ele está falando como pai? E é difícil às vezes, até de compreensão.
porque era uma intimidade tão grande. Mas em nome de Jesus, a missão é de Deus, a missão é dele, ele já cumpriu a missão, você só precisa viver a missão que ele cumpriu, simples assim, não tem que enfeitar, a missão é dele, ele está falando da missão que ele veio para cumprir, e ele cumpriu a missão, agora nós só precisamos viver essa missão, e como é que nós vamos viver essa missão? Acreditando nisso, vivendo isso, pregando isso. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A todos quantos estão aí, que continuaram, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor? Volta a palavra ao Senhor. Somos nós que devemos agradecer. Nós que somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo pela sua disponibilidade, pelo seu empenho, pela sua convicção, pelo teu amor, pela palavra. Irmão, eu tenho certeza que se tivéssemos tempo aqui, irmã, iria até 5, 6 horas da manhã. Aleluia, Jesus, porque nós vivemos amor no que a irmã diz, no que a irmã fala. A irmã não só prega a palavra, mas a irmã vive essa palavra. E isso é maravilhoso, minha irmã. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que você continue sendo esse instrumento maravilhoso de Deus. Não para, não se bata, permaneça firme sempre, em nome do Senhor Jesus, que Deus, aleluia, a teu intermédio vai alcançar muitas vidas, muito mais que já tem alcançado. Você é um vaso, sob a sérgia, muito precioso nas mãos de Deus. Em nome de permaneça, aleluia, Jesus, não mude uma vírgula de tudo que o Senhor, ele te constituiu e te formou desta forma. Seja sempre. Em nome do Senhor Jesus, não muda nunca. Permaneça assim. Amém, minha irmã? Obrigado. Deus te abençoe, guarde, consolar a sua família. Não tenho palavras para agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer, meus irmãos, a todos os irmãos que estão conosco. Irmão, ninguém foi embora não, viu? Está tudo aqui. Eu tenho a impressão que se continuasse, iam ficar ainda. Amém. Aleluia. Estão pedindo mais, tá? E cada um na sua casa estão pedindo mais. Aleluia, Jesus. Mas eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fez. Aleluia, Jesus. Se eu não consigo desligar, irmão, eu não consigo. Eu vou levantar 4 horas da manhã para trabalhar, mas eu não consigo dormir mais. Eu fico aqui. Glória a Deus. Não consigo desligar, sabe? Eu desligo tudo, mas eu fico ligadão aqui. Não tem jeito, né? Aleluia, Jesus. Mas Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar, vamos agradecer por esta palavra maravilhosa. Não vamos amanhã é o 10º dia. Aleluia, Jesus. Mas o servo do Senhor está aqui pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é um culto melhor do que o outro, é um culto diferente do outro. Cada dia é um pão, cada dia, aleluia, Jesus, é um alimento diferente e tem nos alimentado grandemente em nome de Deus. Irmãos, ore pela nossa irmã Diana, ore pelo seu lar, ore pela sua família, pelo seu ministério, em nome do Senhor. Vamos orar e agradecer? Amém. Soberano Deus, eterno, sim, Senhor Jesus, te damos graça, Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. É bem difícil muitas vezes, Deus, conciliar a mente, o pensamento com a revelação. Mas eu quero te louvar por esta palavra, pela compreensão, pelo entendimento, e peço, meu Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito continue ministrando no coração dos teus filhos, da tua igreja, continue, ó Deus, trazendo revelação aos teus filhos, ó Deus, compreensão, ó meu Deus, em nome de Jesus, Deus, que este trabalho continue sendo uma bênção na vida de cada irmão, de cada irmã, que pessoas sejam abençoadas, que pessoas sejam enriquecidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou aqui no espaço de 1 metro. É 1 metro que eu tenho aqui. É o lugar da casa que ela me cedeu. Né? Fica aqui. Se eu pular aqui arriscado, eu vou na escada. É uma bênção. Muito obrigado. Irmãos, estenda suas mãos. Glória a Jesus. Pelo amor de Deus, Pai. A graça de Deus Filho, a unção e as consolações do Espírito Santo esteja em nossos lares, com nossas famílias, não só hoje, mas
mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos amém. Com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória. Pastor, Deus abençoe. Meus irmãos, é difícil desligar, eu vou ficar aqui agora mais um tempo, não adianta nem eu querer ir para o meu quarto, não adianta nem eu querer, eu vou ficar por aqui, vou analisar, eu vou desligando tudo devagarinho, vou me desligando devagarinho. Fica com Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, e amanhã, se o Senhor permitir, à meia-noite estaremos todos juntos mais uma vez, orando, bendizendo e glorificando e recebendo essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você que queira estar conosco, meus irmãos, aleluia, Jesus, e seu nome esteja aparecendo aqui, é só você procurar em nome do Senhor lá no Facebook, Dori Edson Barbosa, e você vai nos encontrar lá, manda um convite, eu te adiciono, seu nome vai estar aparecendo aqui, em nome de Jesus, teus pedidos de oração vão estar sendo colocados na nossa agenda. Para você que queira estar conosco no YouTube, meus irmãos, aleluia, é só procurar lá no canal, Evangelista Dori Edson, glória a Jesus, Evangelista Dori Edson, glória a Jesus, Manhã com Deus, Evangelista Dori Edson, amém? Dê lá o seu Dori like, como diz a minha filha Maria Eduarda, glória a Jesus Cristo, assina lá, esteja conosco, ajuda-nos a fazer a obra de Deus. Irmãos, fiquem todos com Deus, pastores, irmãos, irmãs, desde o mais novo ao mais idôneo, desde a criança aos pastores, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, um abraço, amo demais a cada um de vocês, fiquem com Deus em nome de Jesus, amém? Minha mãe, Deus te abençoe e te guarde, bom descanso, fica com Deus, Deus abençoa. Paz para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.